Bom, em primeiro lugar, eu queria e é preciso cumprimentar a Cristina Costa, professora, e todos os envolvidos na organização desse evento, que é vitorioso. É impressionante o que ele conseguiu pautar, conseguiu suscitar, esclarecer uma iniciativa de grande envergadura, de muito fôlego, vai deixar um saldo excelente. Era necessário que isso acontecesse. Eu dou os parabéns a vocês todos e eu me sinto pessoalmente muito orgulhoso de estar aqui, além de feliz, além de honrado, uma ponta de orgulho, mas o orgulho do bem, de ser parte de um movimento tão amplo, tão plural, tão diversificado e tão fecundo como esse que aconteceu. Eu quero saudar também os professores da mesa, é uma alegria estar aqui. Saudar o professor Chaparro, que sabiamente se ausentou durante a minha fala. Eu sei, eu vou acreditar. Mas eu queria saudar também meu professor Chaparro. Todos estão aqui, aprendo muito com todos o tempo todo. Pensando no conjunto dos temas e nas inovações, nas mudanças históricas, nos deslocamentos de paradigmas, verdadeiros deslizamentos de placas tectônicas que mudam a organização do planeta e forçam uma reorganização dos nossos entendimentos sobre isso, e pensando nos embates entre Estado e sociedade que caracterizam de forma tão acabada o tema da censura, eu queria deixar hoje uma única ideia. Sobre isso eu queria falar: no dever do Estado de renunciar à tentação de editar o debate público. Nós temos que nos ocupar um pouco disso, nos ocupar um pouco da extensão dessa dimensão do nosso debate. Ela é muito grande e tem um alcance bastante comprometedor. O professor Chaparro, eu peço licença para me associar à lembrança tão oportuna da comparação da primeira emenda com o artigo 19. Nós poderíamos lembrar também uma declaração igualmente importante, 2 anos anterior à primeira emenda, que é a Declaração dos Direitos dos Cidadãos, né? A Declaração dos Direitos dos Cidadãos da Revolução Francesa. O artigo 11º fala da circulação das ideias, tal como um dos mais preciosos direitos do homem. A primeira emenda, e aí a Revolução Francesa é marcadamente um influxo de inspiração liberal. A primeira emenda também, porque ela diz: Estado, daqui você não passa, protegendo, sem dúvida, uma iniciativa que confundia liberdade com livre iniciativa, como se as duas coisas fossem um corpo só e inseparáveis. E a história depois demonstra que não é bem assim. A Declaração Universal dos Direitos Humanos vai dar uma outra densidade a esses princípios, mas o que eu queria observar é que ela não revoga os princípios enunciados na primeira emenda e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. E há outros momentos igualmente decisivos
precursores disso aí. Ela não revoga. Nós podemos dizer que ela dá uma densidade social. Ela expande o modo pelo qual esses princípios abarcam o conjunto da sociedade, fazendo com que essas conquistas de classe se tornem conquistas da humanidade. Um equívoco complicado surgiu quando alguns entenderam que as conquistas liberais precisavam ser varridas para que as conquistas sociais tivessem validade. Mas elas, as conquistas sociais, só tiveram o êxito que tiveram porque estavam assentadas sobre as conquistas liberais. E por isso se falou, inclusive, em gerações diferentes de direitos humanos de primeira geração, de segunda geração, terceira geração, mas essas gerações que até hoje uma chave que não é tão usada, apenas mostram que uma camada foi se construindo em cima da outra até o ponto de se tornarem aí sim inseparáveis. Não pode haver os direitos sociais se não existem as garantias individuais. Ao mesmo tempo, as garantias individuais apenas escritas no texto da lei são um conforto de privilegiados e não se traduzem na vida material dos mais pobres. Então é uma forma até de hipocrisia. Agora, nessa direção, e eu chego ao ponto que eu queria deixar aqui com vocês, o Estado teria que ter aprendido uma coisa que não aprendeu. Ele tem o dever de renunciar à tentação de editar o debate público. Nesse ponto eu volto um pouco a um texto do Weber, A Política como Vocação. Volto a ele porque ele ainda hoje é reputado como uma das bases teóricas pelas quais o Estado democrático pode ser compreendido. Ele afirma, citando Leon Trotsky, que o Estado está fundado sobre o monopólio da força ou da violência. Trotsky teria dito um pouco antes, como comentava o acordo de Brest-Litovsk, que todo o Estado se baseia no exercício da violência. Mas Weber percebe que todo o Estado detém o monopólio da violência. Isso significa que, para haver Estado, o cidadão renuncia a exercer a violência com as próprias mãos ou a exercer a justiça com as próprias mãos. Ele diz não a isso em prol de um patamar de convivência superior, em que a vingança se transforma em justiça. Ele delega ao Estado esta atribuição, portanto abre mão disso. E aí eu digo algo que tem uma dimensão liberal, mas não se esgota nessa dimensão liberal. Em contrapartida, o Estado precisa renunciar à tentação de editar opinião e deixar a edição da opinião como um monopólio da sociedade civil. Eu sei que nós nunca vamos estabelecer uma linha divisória fixa entre o que é Estado e o que é sociedade civil, o que são os sistemas, os subsistemas, o que é o mundo da vida, o que é um processo social do que é um processo dirigido pelo Estado. E essa linha é flutuante, ela é móvel, ela às vezes é nebulosa, mas sempre que há Estado é preciso haver o outro polo, a sociedade. E pensando nesses termos, é que a edição da opinião não pode ser usurpada pelo Estado.
Isso não foi compreendido pela democracia brasileira, isso não foi compreendido pela justiça brasileira. O que a Sandra nos traz aqui é alarmante, é um dispositivo do Código Civil que é inconstitucional com todas as letras, é flagrantemente inconstitucional, e temos juízes aplicando isso aí. É claro que o debate público vai esclarecer como isso vai ficar, mas é um tempo em que governos encarregados da administração da coisa pública e, portanto, da gestão do Estado, em muitas partes dele, governos se veem no direito de, com o pé na força do Estado, direcionar a formação da opinião pública, interferir nos processos da esfera pública. Ora, se o governo for até o limite nessa tentação, ele vai chegar ao ponto, que seria a delícia dos governantes, de tornar uma pessoa única, aquela que administra a coisa pública e aquela que informa a sociedade. Nesse momento, a democracia terá acabado. Então, o sentido de discutir censura hoje é o sentido de afastar a autoridade pública do livre fluxo das ideias, impedir que uma pessoa peça licença para alguma autoridade antes de externar o seu pensamento, como se não fosse uma pessoa capaz de responder pelo que diz e pelo que faz. Esse ponto é crucial. Nós teríamos que retomar Weber e prolongar o que ele diz. Todo Estado se baseia no monopólio da violência. E toda a sociedade civil democrática se baseia no monopólio da edição da opinião. É a única coisa que eu gostaria de deixar com vocês nesse dia feliz de festa, em que a gente chega às conclusões de um trabalho tão extenso, e eu agradeço o tempo da atenção de vocês. Muito obrigado. Aí, Eugênio, uma questão, talvez a gente pensar, uma questão para refletir, realmente. Não, acho que nem... Vamos continuar. Essa tensão entre Estado e sociedade, que é uma tensão clássica, histórica, todos nós passamos, discutimos esse assunto há muito tempo, todos nós temos o célebre clássico do Pierre Clastres sobre isso, sociedade enquanto cristã, enfim. Agora, será que, em função de observações que a professora Leonor fez, nós não estamos também entrando num outro circuito, isto é, não se trata mais até de uma tensão entre sociedade e Estado, mas no interior da própria sociedade, quer dizer, quando ela se constitui, a opinião pública, para retomar uma expressão do Shaw, quando ela se constitui em mecanismos, ela cria mecanismos internos de censura, porque no fundo é isso, o doutorando ou doutorado em letras vai fazer a censura agora. Não mais Estado, a atenção não é para o Estado sumiu nesse processo. Então, nós estamos, parece que, reinventando, suspeitando, viu, gente? Nós estamos reinventando outras estratégias que não mais a atenção clássica, a velha atenção que existe, em opinião, sociedade, e estamos reinventando formas de controle que já não dizem mais a essas relações clássicas tensionadas entre, digamos, o Estado constituído como tal. Inclusive aqui no caso das biografias, por exemplo, tem que ter o Estado com isso, a rigor. Pois bem, é uma formulação legal que foi feita, mas o que é que o Estado não moveu um palha? Não fez coisa alguma. O Ministério da Justiça não foi prender ou controlar. Quer dizer, parece que é um deslocamento agora nesses mecanismos de controle que está, parece que jogado no terreno da própria sociedade. Quer dizer, ela não se virar. Vamos ver o que acontece. Através de novos mecanismos de controle, que vem, por exemplo, no exemplo tão interessante que a professora Leonor deu do doutor. É só uma provocação, assim, né? Obrigado. Eu queria agradecer, cumprimentar a todos pelas intervenções, as palestras,
É engraçado, eu estou de acordo com o Adilson e eu estou de acordo com a Leonor, mas eu queria pontuar uma coisa ou outra. O poder executivo pode não estar diretamente implicado no caso das biografias, mas o Estado está até o pescoço, porque nós estamos falando de um código, o Código Civil, do poder legislativo, depois da justiça, tomando decisões, cerceando direitos fundamentais. Então, não, mas é verdade. Então, o Estado está comprometido até o pescoço nesse negócio e muitas vezes, e isso também é um outro seminário, funções do Estado estão sendo usurpadas por grandes corporações. E isso porque há função do Estado praticadas por grandes corporações. E aí é necessário um pequeno exercício, talvez até forçado, para ver que aí está o Estado também. O Estado delega sua presença tacitamente para grandes, até mesmo para o crime. A ausência do Estado em proteger direitos fundamentais cria um Estado paralelo pernicioso. Nós temos essa experiência aqui nas comunidades mais pobres do Brasil. A função de segurança, entre muitas aspas, a função de julgar, de condenar, de executar, é feita por bandos de criminosos que crescem e prosperam na ausência do Estado. Então lá existe um Estado paralelo. Eu queria que a gente preservasse o raciocínio. Eu estou falando do direito assegurado, que precisa ser observado, do cidadão ter acesso à informação e ter acesso a exprimir o seu pensamento. É isso que nós estamos todos defendendo aqui. O dever do Estado é proteger isso. Quando o Estado se omite na proteção desses direitos, surgem sistemas paralelos de censura. Se há censura privada, e a censura privada existe no Brasil, ela está sendo praticada ao arrepio da lei. Isso que eu quero chamar a atenção. O dever do Estado é proteger. Quem é a vítima da censura? Não é o jornalista. O jornalista é um trabalhador, ele também sofre com a censura. A Leonor, quando fala assim, eu nunca sofri censura, como cidadão você sofre a censura. O jornalista é atingido no meio do percurso, mas a censura é uma violência contra a sociedade, contra o cidadão. E aí o dever do Estado é proteger isso aí. Eu só queria deixar essa. Então, o Estado peca por omissão, e ele também peca quando atropela os processos sociais, querendo dirigir a formação da opinião pública. Isso ele não pode fazer por ação ou por omissão, ou por se retirar. Mas eu estou plenamente de acordo com o que o meu professor Adilson está dizendo aqui. Eu não segui a questão das biografias. Portanto, para mim é fundamental saber qual foi a razão invocada. Porque a questão é esta. Nós, jornalistas portugueses, temos no nosso código deontológico, é votado pelos jornalistas, não é votado por nenhuma organização estatal, não é votado por ninguém, é votado por nós, que diz: o jornalista deve respeitar a privacidade do cidadão, exceto que esteja em causa o interesse público. Eu digo bem, o interesse público não é o interesse do público, é o interesse público, ou a conduta do indivíduo de que se esteja a falar contradiga manifestamente valores e princípios que politicamente defende. Quero com isto dizer que para nós a privacidade é um valor absolutamente essencial. E, portanto, eu não sei qual é a questão das biografias, mas, na verdade, não sabendo nada sobre a questão das biografias, vendo comparar a questão da censura à biografia com a censura que o Chico sofreu durante o tempo da ditadura, no mínimo fico gelada.
Porque no tempo da ditadura, que eu saiba, as pessoas que eram afastadas estavam a defender o bem comum, não estavam a defender a sua privacidade. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, pareceu-me aquela fotografia daquele jornal e aquela legenda uma coisa de um mau gosto absolutamente inacreditável e que me envergonha o papel dos jornalistas. Mas posso ser eu que estou a ver muito mal. Agora, eu pergunto sempre sobre todas as coisas, e se for em relação a nós? Ou seja, eu fui presa política. Eu não gosto que as outras pessoas vão ao arquivo da PIDE e escrevam sobre mim a partir do que está escrito no arquivo da PIDE. Porque aquilo que está escrito no arquivo da PIDE não é a verdade. E se alguém escrever sobre mim a partir daí, eu não tenho o direito a defender-me, não tenho o direito a dizer que aquela não é a realidade. Eu acho que estas questões da privacidade, estas questões das biografias, eu não conheço, não me estou a referir ao Brasil, estou-me a referir às questões da privacidade, são questões extremamente importantes e que nós não podemos deixar de pensar sempre que isso fosse comigo. E, portanto, a minha questão é o que é que se está a passar para ser comparados pessoas como o Gilberto Gil, não falo do Roberto Carlos, mas pelo menos o Gilberto Gil e o Chico Buarque, para serem vítimas deste tipo de campanha em que se compara uma nova censura por causa da biografia. Vão ter que me explicar isto muito bem. Peço desculpas se vou parecer muito reacionária, mas de facto para mim a questão da privacidade é uma das questões onde se trava a última luta dos direitos humanos neste momento. Muito obrigada. Eu gostaria apenas também de dialogar com você que faz uma lembrança aqui tão importante, né? A privacidade não pode ser atropelada, não pode. A privacidade, outro dia alguém falava que a privacidade é o anteparo da liberdade, como se a privacidade compensasse a liberdade, e o raciocínio está mal posto. Na verdade, nós temos privacidade porque somos livres, e somos livres porque somos donos da nossa identidade. Então, nesse sentido, para ser sujeito, nós precisamos de privacidade. Uma democracia tem o Estado transparente e a privacidade assegurada. Um regime totalitário tem o Estado opaco e o cidadão não tem direito à privacidade. Então, perfeito, a privacidade só existe como extensão ou como realização da liberdade e vice-versa. Acontece que o debate no Brasil, e ninguém aqui vai defender que sejam destruídas as privacidades, mas a questão no Brasil é que o poder se esconde atrás do discurso da privacidade para proteger o mal feito na esfera do Estado. É como se o sujeito pegasse o dinheiro público, levasse para o banheiro da sua casa, e quando o cidadão vai lá, devolve o dinheiro público, está dentro do meu banheiro, que é a minha privacidade. Então, é um uso do conceito de privacidade para proteger a agressão contra o público. Então, está mal posto o negócio, você tem toda a razão, mas nesse caso, o Chico Buarque, o Caetano Veloso, e o Adilson também tem toda a razão quando fala que eles foram viralizados, tudo, mas eles cometeram um engano. E aqui nós não estamos fazendo viralização, né? Cometeram um engano, muitas vezes por um aspecto patrimonial que não foi abordado aqui. A questão não é o direito à privacidade, mas é o direito econômico sobre aquelas histórias. Quem é que vai ganhar o direito autoral por ter vivido? Então essa é a questão Mas Chico Buarque, Caetano e até Roberto Carlos são os nossos heróis, os autores das trilhas sonoras das nossas vidas, mas cometeram um engano nesse episódio, e alguns deles até já reconheceram.